Muito boa noite a todos. Estamos aqui direto do Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz para darmos início à atividade desta noite. Mas antes de iniciarmos, temos apenas alguns avisos, alguns recados a dar aos irmãos que nos acompanham neste momento pela internet. Tendo em vista os últimos acontecimentos, com relação à pandemia do coronavírus, o Centro Espírita João Batista de Venceslau Braz, atento aos apelos e às recomendações das autoridades de saúde pública, decidiu por suspender as suas atividades desde segunda-feira, quando então foi publicado um comunicado aqui do Centro Espírita informando a todos, a respeito da suspensão dos trabalhos aqui da nossa instituição. As palestras continuarão a ser feitas todas as quintas-feiras, às 20 horas, neste horário, no entanto, sem público no local. Encontra-se neste momento aqui no Centro Espírita João Batista apenas eu, presidente desta casa, o senhor Luiz Antônio, palestrante desta noite, e o senhor Wilson, trabalhador desta casa espírita. As portas estão fechadas para o público e nós contamos com a compreensão de todos e também com a colaboração de toda a população, de toda a comunidade, para que possamos, atento a esta situação que tem preocupado os brasileiros, possamos colaborar com as autoridades, com o poder público, porque hoje, segundo as orientações, a melhor forma de podermos colaborar em minimizar aí os efeitos desta pandemia que está assolando o mundo, é justamente o isolamento social para retardar o progresso, a evolução do contágio, da disseminação deste vírus. Então, devemos colaborar sim, todos fazendo a sua parte, ficando em nossas casas, em nossos lares. Todas as instituições devem se ater a esse dever sagrado de cooperar para o bem-estar e a saúde pública da população. E nós continuaremos aqui unidos através das ferramentas da tecnologia, proporcionando a união entre os irmãos. Quero agradecer, portanto, neste momento, a todos os irmãos que nos acompanham pela internet, pela página do centro, e informar a todos que nos acompanham que podem ir mandando as mensagens ao longo da transmissão, para que possamos assim então unirmos aos irmãos em pensamento, em vibrações positivas, e que a gente possa, na medida que as pessoas forem mandando as suas mensagens para nós, também tentarmos responder e, quem sabe, até mesmo esclarecer algum ponto, alguma questão que queiram colocar, e possamos ao final também aí, fazer unidos todos em prece ao final do nosso trabalho desta noite. Agradecemos aí a 4ª União Regional Espírita, todos os irmãos e companheiros da 4ª União Regional Espírita, aqui do Norte Pioneiro, do estado do Paraná, todas as casas espíritas que compõem a 4ª URI, que também suspenderam as suas atividades em solidariedade, em apelo, em reconhecimento à grave situação que estamos atravessando. E cumprimento a todos os companheiros de ideal espírita da 4ª União Regional Espírita que com certeza estão nos acompanhando neste momento, todos nós unidos, irmanados, como irmãos, em fraternidade, levando o nosso pensamento à espiritualidade superior neste momento. Os trabalhadores e membros desse Centro Espírita João Batista aqui de Venceslau Braz, cumprimento a todos que nos acompanham pela internet, a Fátima, o seu Gil, Maria de Lourdes, a Dona Cida, o senhor Ari, a Patrícia, a Cecília, a Dânia, o senhor Wilson que está aqui conosco, a Margarete, a Aline, a Ana Paula, o Emerson, o senhor Abrão, a Valdete, a Silvana, o senhor Mário Celso, o doutor Juan, a Camila, o Gilson, a Jaqueline, a Nathalie, todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui, todas as quintas-feiras estão conosco, todos esses trabalhadores desta casa espírita. Também cumprimento a Maria Isabel Toledo, de Ponta Grossa, que está nos acompanhando também, que pediu aí preces em seu favor. A Veridiana Teixeira, aqui de Venceslau Braz também, que nos acompanha. Eu peço aos irmãos que neste momento possam colocar também a água para a fluidificação. Coloquem junto de vós, aí onde estiverem, a água num copo, na sua garrafa, na jarra,
para ser fluidificada. Eu lembro a mensagem de Emmanuel, que está na revista O Reformador, de fevereiro de 1951, as páginas 26 e 27. Psicografia do nosso querido Chico Xavier. Emmanuel, esse benfeitor espiritual que acompanhou e acompanha com certeza, o nosso povo brasileiro, ele disse o seguinte a respeito da fluidificação da água. O espírito que se eleva na direção do céu é a antena viva captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-los a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outrem e a si mesmo, bastam a boa vontade e a confiança positiva. Reconheçamos, pois, que o Mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência, a benefício da carne e do espírito, sempre que estacione através de zonas enfermiças. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades físicas e psíquicas, ou nos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênçãos e estarás, então, consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoado nos céus. Emmanuel. Então, dessa forma, nesse sentimento, colocamos a nossa água e temos a certeza e a confiança, rogando aos céus que os espíritos superiores estarão nos visitando neste momento, depositando nesta água cristalina, pura, os remédios, as essências, os fluidos, as energias de que necessitamos nesses momentos que atravessamos. Vamos neste momento orar, meus irmãos, então, fazer a nossa prece inicial, rogando aos benfeitores espirituais desta casa espírita e de todas as casas espíritas que compõem a nossa 4ª União Regional Espírita, que estejam amparando a todos aqueles que neste momento nos acompanham pela internet. Bênçãos celestiais de nosso Mestre Jesus Cristo. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, todos que trabalham neste momento em prol da saúde, do bem-estar, da recuperação, da proteção, da prevenção de todos os brasileiros, do nosso povo, da nossa gente, todos aqueles que deixam diariamente seus lares, se deslocam aos hospitais, aos postos de saúde, para acompanhar, para orientar, para cuidar das pessoas, colocando até mesmo em risco suas próprias vidas. Vamos orar por eles todos neste momento, elevando então o nosso pensamento a Jesus Cristo. Senhor Jesus, divino amigo, nosso Mestre, Senhor e Salvador, estamos aqui reunidos através da tecnologia, irmanados com irmãos dos mais distantes cantos deste país e deste mundo, todos nós unidos neste momento em um só pensamento, dirigindo-vos a vós, nosso Mestre e Senhor. Rogamos as bênçãos celestiais sobre nós todos, sobre nossas vidas, sobre a nossa nação, sobre o povo, sobre os nossos entes queridos, as nossas crianças, os idosos. De modo especial, pedimos ao Mestre Jesus a luz celestial sobre os nossos irmãos trabalhadores da saúde, que se dedicam dia a dia a cuidar das pessoas. Que a paz do nosso Mestre Jesus habite em nossos corações nesses dias tormentosos e de muitas incertezas. Que possamos nós, como dignos servidores do reino de amor, justiça e caridade, darmos um testemunho de fé
de esperança, de confiança na providência divina. E a nós possamos continuar trabalhando, construindo aqui na terra o reino de amor, justiça e caridade que Deus nos mandou fazer, que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, nos dando um novo mandamento, conforme Ele mesmo nos disse, de que nos amássemos uns aos outros. Que possamos fazer isso, meus irmãos, jamais nos esquecendo dos nossos semelhantes. Obrigado a todos que nos acompanham. Sejam abençoados neste momento, amparados, assistidos e iluminados pela luz que vem do alto. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria, de contar com a palestra do nosso querido irmão Luiz Antônio, que é vinculado à União Espírita Jesus Nazareno, lá da cidade de Santo Antônio da Platina, e que gentilmente está aqui conosco para proferir a palestra esta noite. Luiz Antônio, fique à vontade então para dar início à sua palestra. Muito obrigado por estar aqui conosco. Aos queridos irmãos de Ideal Espírita, nosso boa noite e nossa especial saudação aos internautas que nos acompanham dos mais diversos recônditos da nossa pátria, inclusive de outras pátrias. Quando o presidente dessa casa espírita nos propôs o tema a falar nesta noite, nós ficamos a pensar como abordar um tema ainda tão controvertido, tão polêmico, sem fazer com que ele se torne lúgubre, fúnebre. Então eu me lembrei que determinada vez eu li num livro chamado Chico de Francisco, um livro de autoria de um jornalista paulista chamado Adelino Silveira. Eu li uma história interessante e que trouxemos para a abertura da nossa palestra e para a nossa reflexão. Narra Chico Xavier que durante 6 anos ele visitou uma senhora que vivia em situação de tetraplegia e era muda. Ele a visitava, levava sempre um doce, algum agradinho, mas por 6 anos ele visitava esta senhora. Até que um dia ele chegou e disse a ela: Valéria, eis que era o seu nome, Valéria, hoje eu estou com uma certa pretensão, mas ao mesmo tempo a intuição está me dizendo que hoje você vai conseguir falar algo, Valéria. Pense em Jesus, que libertou aqueles que o procuravam, os aleijados, os mudos, os cegos. Pense nele, Valéria, e tente falar comigo, Jesus. Ela tentou, mas a voz ficou inarticulada. Ele então fez uma prece, e após a prece voltou a dizer a ela: tente, Valéria, eu acho que hoje você consegue, tente. E ela então com muito esforço disse: Jesus. Quando ela terminou de proferir essas palavras, ele caiu em copioso pranto, tanto que numa entrevista mais tarde ele disse que foi uma das vezes que ele mais chorou em toda a sua existência. Ele então chorou e os familiares
de Valéria se aproximaram e ela repetiu novamente Jesus, com dificuldade, mas disse. Então todos ali se alegraram. Mais algumas semanas e Valéria desencarnou. Deixou esse mundo físico para adentrar o mundo espiritual. Passado algum tempo, o Chico observou que vinha uma entidade visitá-lo à noite. E quando essa entidade adentrava o seu quarto, todo o ambiente se iluminava. Então essa entidade chegava e colocava as mãos sobre seu tórax e então aplicava o passe sobre o coração de Chico Xavier. E isso foi se repetindo, e o Chico logo em seguida tinha o sono, até que o Chico teve o seu primeiro infarto. Quando o Chico teve o seu infarto, foi pedido que ele ficasse 20 dias em recolhimento para se refazer do infarto que ele havia sofrido. E nestes dias em que ele ficava resguardado, essa entidade aparecia. E aí um dia, ou melhor, uma noite, Chico então chega a essa entidade que aparecia a ele como uma senhora com luz resplandecente e diz a ela: agora eu entendi, minha irmã, porque você vinha me aplicar o passe. Era para fortalecer o meu coração e aguentar o infarto. É isso? Ela então meneou a cabeça afirmativamente. E ele disse: me dê o seu nome, por favor. Eu gostaria de orar a seu favor. E ela, olhando para Chico, disse: Chico, nós somos amigos há muito tempo. Ele disse: minha irmã, eu não me lembro. Poderia me dizer o nome para que eu pudesse identificar? Porque eu não me lembro da nossa convivência. Ela então disse: Chico, eu vou falar apenas uma palavra e você vai conseguir se lembrar de quem eu sou. E aí disse: Jesus. E ele disse: meu Deus, é você, Valéria. Minha irmã querida, é você. Eu trouxe essa história, iniciando a nossa palestra, para que nós possamos pegar todos os fatores que existem nessa pequena história para refletirmos. Pode ser o fato de Chico ir visitar essa pessoa no fundo de uma cama, mostrando a caridade. Pode ser essa senhora, 6 anos em estado ali de tetraplegia e sendo muda, como uma forma de entender o nosso resgate. Podemos entender também porque ela apareceu depois como um ser de luz, mostrando-nos que muitas vezes aqueles que nós convivemos em situação difícil, que está aqui passando por provações, pode ser um espírito que pediu esse resgate para passar essa situação. Mas onde eu queria mesmo focar é quem morre. Porque Valéria apareceu ao nosso Chico, comprovadamente. Então essa pequena história nos mostra que enquanto estivermos aqui na Terra, devemos entender que aqui é uma oficina de trabalho para aqueles que entendem o trabalho como uma forma de evolução por aqui estarmos. Pode ser também um hospital. Por que um hospital? Para que nós possamos fazer uma correção dos nossos desajustes, nos internando. Pode ser também uma prisão, resgatando os nossos débitos, como determinadas reencarnações nos passam uma ideia. Alguém preso ao corpo, naquela situação difícil de entender como Deus permite, mas ali está um espírito em estado de expiação que está trabalhando o seu perispírito para se tornar uma alma mais leve. Da mesma forma
que podemos entender a Terra também como sendo uma escola, porque aqui é um lugar de aprendizado. Da mesma forma que se estuda em uma escola, a Terra é o grande educandário de todas as almas que nela habitam. Aqui não é um lugar para férias nem para piquenique, mas é um lugar onde nós viemos para aprender, mas ainda não é o nosso lar. Estamos aqui passando por uma experiência terrena, mas só somos seres espirituais. A nossa pátria é no mundo espiritual. Alguém pode me perguntar como entender isso? E o primeiro passo, meus irmãos, é tirar da morte esse aspecto fúnebre e sobrenatural, para que nós possamos ir gradativamente nos aproximando do sentido, do entendimento que um dia vamos deixar esse corpo de carne, essa prisão que está na nossa alma. O segundo passo é nós não transferirmos para um futuro remoto. Um dia eu vou pensar nisso. Quem sabe quando eu já estiver no final da existência, aí sim eu vou dar maior atenção a essa história de que nós um dia vamos estar no mundo espiritual. E o Espiritismo traz uma contribuição extraordinária nesse sentido. Para o materialista, tudo termina no túmulo, mas para nós, os espíritas, há a sobrevivência do espírito. E isso nos traz o entendimento de que a fé deve ser raciocinada. Por isso que a doutrina espírita diz que, através da codificação feita por Allan Kardec, que não é o autor do Espiritismo, apenas o codificador, o autor são os espíritos, são um grupo de seres espirituais de ordem superior que se reuniram para trazer até nós estas informações, para desenvolver em nós a necessidade de nós questionarmos, filosofarmos, perquirirmos, sofismarmos, mas para que nós possamos ir entendendo a nossa realidade espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, uma das obras básicas da doutrina espírita, na questão 150 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos nossos benfeitores espirituais: a alma conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Ou seja, nós somos seres que, depois de criados por Deus, nos tornamos aqueles seres espirituais que pela eternidade afora vamos aprendendo até nos tornarmos um dia espíritos puros como Jesus o é. Quando nós nos aprofundamos em tudo isso, nós descobrimos que um dos fatores é que nós morremos todo dia. Mas como a doutrina espírita vem nos dizer que quando nós colocamos o corpo físico para repousar, que dormimos profundamente, nossa alma se desdobra do corpo físico e podemos manter contatos, podemos inclusive ir a grupos de estudos, vamos aonde o nosso espírito tem maior afinidade. E isso não é algo apenas que a doutrina espírita nos diz. Leia, por exemplo, os livros de Dr. Brian Weiss, um homem que é cientista, diretor do Hospital Monte Sinai. A mente vem nos trazer 3 livros, 2 dos quais eu oriento a leitura para se aprofundar nesse foco que nós estamos falando hoje. Muitas vidas e muitos mestres, só o amor é real. É uma pesquisa em que esse homem se aprofunda dentro do seu consultório, pesquisando o sentido da sobrevivência da alma.
Então, o que acontece no momento da nossa morte? Muitas vezes me perguntam, e eu posso dizer, passa um filme da nossa vida, porque é disparado do interior da nossa consciência. Eu passei por uma experiência dessa, meus familiares podem comprovar, como alguns amigos também. Quando fui constatado como morto, havia morrido afogado, o médico me diagnosticou como morto. E eu acompanhei todo o processo, até que a enfermeira, porque eu havia me afogado, estava um pouco sujo, ela me colocou numa banheira, pegou um balde com água e jogou. No choque, eu voltei a mim. Ou seja, aí sumiu tudo. Mas até então eu estava acompanhando tudo que o médico falava, todo o processo, numa experiência hoje conhecida como EQM, experiência de quase morte. Talvez alguns dos nossos irmãos venham perguntar, mas isso tem um fundamento científico? Onde eu posso sair dessa colocação do Senhor no sentido apenas espírita para me aprofundar? Pode ler, por exemplo, Vida Depois da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., em que ele escreve várias experiências dessa natureza. Mas nós podemos estudar também doutora Elizabeth Kübler-Ross, essa mulher que em 1969, sobre a morte e sobre o processo de morrer. Essa mulher criou uma cadeira na universidade onde ela estudava, chamada tanatologia. E lá na universidade, ela foi pioneira no tratamento de pacientes em estado terminal, que dizia e narrava a respeito do desdobramento que ele passava. Várias e várias experiências, mas não só com o Dr. Elizabeth Kübler-Ross, também não só com o Dr. Raymond Jr. Nós podemos estudar Dr. Ramendra Nath Banerjee, PhD pela Universidade de Jaipur, na Índia, mas nós podemos também Dr. Morris Nesserton, Dr. Ian Stevenson, todos PhDs, os dois dos Estados Unidos. A verdade é que por nós não nos aprofundarmos nesse tema, nós temos um despreparo para a morte. Dezenas de anos ficamos na indiferença sobre esse tema. Dezenas de anos ficamos na indiferença sobre os valores espirituais. Isso faz com que multidões retornem ao mundo espiritual sem o preparo e sem o conhecimento, como verdadeiros peixes fora da água. Divaldo nos conta uma história bem interessante. Divaldo Pereira Franco, hoje o maior expoente da doutrina espírita depois da partida de Chico Xavier, entre tantos outros, mas hoje o mais conhecido, ele nos narra uma história interessante, que um dia ele estava em Salvador, onde trabalhava, e no intervalo do almoço ele saiu a caminhar e adentrou uma igreja. Quando ele adentrou uma igreja, tinha uma senhora sentada no banco da igreja católica, e ali como se estivesse dormindo no banco da igreja. Então o espírito aparece a Divaldo e diz: qualquer pessoa que adentre a igreja vai dizer que interessante ela vir aqui para dormir, mas ela não está dormindo. Ela vem aqui e esse sono em que as pessoas pensam que é sono, na verdade, ela está se preparando para desencarnar. Cada vez que ela vem rezar aqui e que ela tem uma espécie de sono, aproveitamos para ir preparando ela para o retorno ao mundo espiritual. Então, meus amigos, o Espiritismo é o curso abençoado para nós conhecermos as realidades do além-túmulo. É aquele onde você vai ter as fontes necessárias para o seu estudo e seu conhecimento. Mas não precisa ser só com o Espiritismo. Basta que nós nos interessemos por espiritualidade, porque o mundo sente falta do Espiritismo.
mas sente ainda mais falta da espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não digo dos rituais que normalmente as igrejas possuem. Eu falo do mergulhar no mundo espiritual para entender o processo da reencarnação. Aqueles que gostam de ler sobre espiritualidade, muito provavelmente conheçam a história de Satya Sai Baba, um homem que vivia na província de Prashat, Nayalan, na Índia. E quando tinha menos pessoas nas suas pregações, tinha 4.000. Mas era costume ter 200.000 pessoas na sua pregação, para ouvi-lo falar de amor. Porque, segundo ele mesmo dizia, não tinha religião, a sua religião era o amor. Mas vale a pena você pesquisar sobre Satya Sai Baba. Ele dizia e afirmava que ele era a reencarnação do Baba de Shirdes. Acontece que o Baba de Shirdes tinha uma menina ainda muito jovem que cuidava dele. E essa menina, quando aproximou o desencarne do Baba de Shirdes, essa menina ficava muito preso a ele. Ele então deu 100 rupias a ela e disse: vá à feira, compre isso, isso e isso para mim. Ela foi. E enquanto ela estava com o pensamento em outra realidade, ele desencarnou. E aí ele diz que Satya Sai Baba era a reencarnação do Baba de Shirdes. Acontece que essa menina agora, já uma senhora em idade provecta, disse: não, ele não é a reencarnação do Baba de Shirdes. Eu servi o Baba de Shirdes quando menina. E o meu Baba não precisava reencarnar. Mas isso ficou na cabeça dessa senhora. E aí ela resolveu ir na pregação de Satya Sai Baba para tirar a dúvida. Ou, antes de morrer, pelo menos ouvi-lo falar. E quando ela estava naquela multidão de pessoas, Satya Sai Baba diz: tal pessoa de tal região poderia, por favor, vir aqui? Era ela. As pessoas se abriram, ela foi até Satya Sai Baba. Satya Sai Baba olha para ela e diz: você não acredita que eu sou a reencarnação do Baba de Shirdes? E ela diz: não creio, porque meu Baba não precisava reencarnar. E aí Satya Sai Baba olha para ela e diz: então me dê o troco das 100 rupias que eu te dei para você ir na feira. Veja, não é espiritismo, é espiritualidade. Eu gostaria de ler um livro em que conte a história de Satya Sai Baba. Ele nunca escreveu nada sobre ele. Mas tem um autor americano chamado Howard que escreveu O Homem dos Milagres. E lá você encontra essa história que eu estou acabando de te contar. Nenhum deles é espírita. Então é necessário que nós entendamos que quando nós dormimos, que relaxamos, muitas vezes nos desdobramos do corpo, é uma pré-morte. Da mesma forma que acontece, quantas vezes nos acontece, de nós ouvirmos falar a respeito daquela pessoa que não morre. E aí as pessoas se reúnem, fazem preces e ele dá aquela melhorada, chamada melhorada da morte. Quando então todos dizem graças a Deus, ele está bem melhor, que vão descansar e relaxar, a pessoa desencarna e morre. Porque nosso psiquismo também segura as pessoas para que elas não desencarnem. Por isso a necessidade de nós entendermos: a morte é traumatizante? É. Nenhum de nós estamos preparados para a morte. É algo que nós, como já o dissemos, não damos muita importância. Porque entendemos que viver a vida é gozar a vida do jeito que nós estamos gozando, sem nos preocuparmos com a morte. Alguém pode perguntar: e que recursos eu posso utilizar para que eu possa então entender um pouco melhor o processo da morte? A oração e a fé.
O próprio Jesus, antes de ser preso e ser crucificado, onde ele foi? Foi ao monte orar. Por isso, é necessário que nós entendamos que morrer é um ato natural, porque precisamos dar sequência à nossa realidade do mundo espiritual. E não nos revoltarmos contra a própria morte. Porque a próprio Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou, o que é que o Pai Nosso nos diz? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Deus está no comando tanto quanto estamos nesse corpo físico, quando nós deixamos também. Vai depender das nossas ações e das nossas atitudes para onde nós vamos. Divaldo Pereira Franco narra para nós uma situação muito interessante, quando ele diz que ele foi no sepultamento de um jovem que havia falecido de maneira trágica e prematura. E aí, quando ele estava ali no sepultamento, a mãe daquele jovem vira para Divaldo e disse: por que, Divaldo? Por que Deus permitiu que o meu filho morresse? Olha a juventude, e está morto enquanto tantos... E aí Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, aparece a ele e diz: meu filho, diga a ela, que ele não está morto. Diga a ela que nós aqui estamos, inclusive, para recebê-lo. Diga a ela que morto esses que estão aí fora, que estão mergulhados nos desequilíbrios e nos vícios de todas as naturezas, esses estão mortos, ele está vivo. Então, várias vezes nós nos perguntamos sobre os tipos de morte que existe. Eu escuto muitas vezes a pessoa dizer assim: ele sofreu um infarto fulminante. Não sofreu nada. Esta pessoa deve imaginar que morreu, ali acabou, e que ao chegar no mundo espiritual tudo está resolvido. Não, nós podemos chegar no mundo espiritual ainda sentindo o processo natural do desencarne que acontece conosco, mas nunca estamos sozinhos. Da mesma forma que eu vejo a pessoa falar: ele morreu de câncer, ai que morte horrível, mas nós esquecemos que muitas vezes a doença é o filtro que vai fazendo com que as nossas mazelas sejam trabalhadas. E quando deixarmos esse corpo físico que sofria as agruras dessa doença terrível, ao deixar, nós nos libertamos como a ave que se liberta da gaiola para ter uma vida mais livre. Quantas vezes nós vemos a pessoa falar assim: ele faleceu de um desastre, de maneira trágica e prematura. Por quê? Nós ouvimos isso. Mas nós nunca nos aprofundamos no mundo espiritual para entender melhor. Por exemplo, num dos livros de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, há uma história lá muito, mas muito interessante para o nosso entendimento. Quando dois pilotos batem numa montanha e o avião pega fogo e eles morrem ali carbonizados, e ao retornar no mundo espiritual, eles têm a informação de que em reencarnações transatas, eles colocavam fogo nas pessoas e jogavam do alto das torres essas pessoas em estado terrível para serem carbonizadas e morrerem no baque lá embaixo. E aí tiveram várias reencarnações, mas a consciência jamais os deixava livre, porque estava preso e cristalizado no seu subconsciente. E eles pediram aquela reencarnação, passando pela mesma situação daqueles a quem um dia eles haviam feito, para então, ao passar pela mesma situação, liberar-se daquilo que estava preso no subconsciente deles, que estavam cristalizados, inclusive.
Na vida, num livro que nós podemos adquirir, ler, ver, nasce uma história a respeito de um ônibus que cai em São José do Rio Preto com 58 estudantes. E esses 58 estudantes perecem no desastre que houve em São José do Rio Preto. Então, a mãe, desesperada, porque o seu filho havia falecido e ela não conseguia aceitar o seu desencarne, a sua morte, por não entender o processo das reencarnações e dos resgates, vai a Chico Xavier. Vai a Chico Xavier pedir que Chico pudesse dar a ela uma informação do porquê o filho dela ter sofrido essa situação. Ela não conseguia deixar, não conseguia entender o processo do desencarne do filho. Então, o filho vem através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Ele que tem até filme e livro, As Mães de Chico, de tantas que ele trouxe consolo, vem através das mãos de Chico Xavier dizer: o filho diz à mãe, estou rogando à senhora que me ajude com sua paciência. E continua, tenho sofrido mais com as lágrimas da senhora do que mesmo com a libertação do corpo após o meu passamento. E conclui, sua dor me prende a recordações de tudo, mamãe. Suas dúvidas e seu desespero me fazem voltar à asfixia que eu tive no acidente. Veja, observe como muitas vezes esse processo de nós sermos contra a vontade divina e contra a realidade de nós entendermos como evoluímos através das situações que nos acontecem, criamos um processo de egoísmo. Porque nós somos egoístas, meus irmãos, até na hora da morte. Morre uma pessoa que nós amamos e nós estamos ao lado e falamos, agora que ele se foi, o que será de mim? De mim. O morto que vai para onde ele quer, nem preocupado para onde ele vai. Eu estou preocupado com a importância que ele tinha para mim. Isso é egoísmo. Algumas pinceladas nas mais diversas situações. Uma pessoa me disse uma vez, então por que a morte de um anjo? Porque uma criança é um anjo. Porque Deus permite a morte de um anjo? E eu orientaria a pessoa a se aprofundar no conhecimento do que é a vida após a vida e do que é a reencarnação, do que é o resgate das nossas existências transatas, para poder entender que aquele espírito que nós muitas vezes entendemos como sendo de criança, aquele pode ser um espírito antigo, um espírito muito mais experiente do que essa criança que hoje nós vemos num corpo físico, como criança. Eu digo isso porque passei por essa experiência. Minha primeira filha, Daniela, morreu nos meus braços aos 45 dias. E eu me lembro bem que eu permaneci firme até chegar o momento do sepultamento. Quando chegou o momento do sepultamento, eu desmaiei. Voltei a mim, estava sendo amparado por amigos no hospital. Então eu passei por isso. Hoje eu entendo que a minha Daniele não morreu por acaso. Não foi por acaso que ela retornou ao mundo espiritual. Eu oriento os meus irmãos que gostariam de conhecer um pouco mais sobre isso, a ler o livro Entre a Terra e o Céu, psicografado pelo nosso Chico Xavier, trazido as informações pelo nosso querido André Luiz, quando lá conta a história de Amaro, um pai amoroso, que está com o filhinho para desencarnar, e ele ali vigilante ao lado, mas orando o tempo todo a Jesus, e pedindo a Jesus
que dê a ele forças e entendimento, porque se é Jesus que está permitindo o seu querido filhinho ir, que dê a ele forças para que isso aconteça. E enquanto o filhinho desencarna, ele que é casado em segundas núpcias, a primeira esposa já desencarnada no mundo espiritual, recebe o corpo do filhinho que está desencarnando, coloca no colo como se fosse seu próprio filho e adentra ao mundo espiritual. Por isso, meus irmãos, que eu gostaria de poder encerrar essa nossa conversa contando alguma situação de ordem pessoal, e peço aos irmãos que não vejam isso como autobiografia, mas apenas para poder trazer algo que possa contribuir com o tema desta noite. Determinada vez, eu estive visitando o Chico Xavier. Tive a oportunidade de por 2 vezes estar com ele. E numa das vezes que eu estava, em que ele psicografava, e eu poderia contar vários casos interessantes sobre isso, mas uma mãe é chamada. Quando o Chico diz, eu lembro o primeiro nome do desencarnado, Cláudia, e fala o nome da mãe, a mãe vem pela cozinha do pequeno centro espírita, adentra e chega ao lado de Chico, e Chico começa a ler a psicografia que fez da sua filhinha amada. E aí Cláudia traz uma mensagem de amor lindíssima para sua mãe. E diz à sua mãe, mamãe, eu estava lá, assisti, não é de livros, eu estava presente. E a Cláudia dizia através da psicografia de Chico Xavier, mamãe, eu lhe agradeço pela festa de aniversário que você me fez. De convidar as minhas amigas tal e tal e tal e tal, e enumera as amigas. E agradece a festa de aniversário. E aí, diz na psicografia para sua mãe, mamãe, quando eles partiram o bolo, que você se emocionou, entrou no quarto, pegou o porta-retrato, trouxe no seu regaço, apertou, abraçou e conversou comigo, mamãe. Eu a abraçava no quarto. E aquela mãe entra no estado quase de êxtase e diz, meu Deus, é ela, porque ninguém sabia que eu fiz isso. Esta é a contribuição da doutrina espírita para um tema como esse. Ela trouxe a maior contribuição que se pode dar à morte. Matou-a. Matou a morte. Porque a doutrina espírita vê a morte como partida e chegada. O navio que parte aqui rumo a outro porto, deixa aqueles que aqui estão no cais, a olhar até que ele suma no horizonte. Mas lá no outro porto, a recepção será feita. Quando esse navio chegar lá, estará lá aqueles que receberão. Então, meus irmãos, vejam a partida desses que se foram para o mundo espiritual, como alguém que partiu nesse navio está em viagem. Alguém vai recebê-lo no outro porto, e um dia quem estará nesse navio seremos nós. Mas se nós nos aprofundarmos na doutrina espírita, nós vamos ter a capacidade de poder chegar nessa viagem do outro lado mais lúcido e mais consciente, porque ninguém escapa. Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, veio nos contar como foi o desencarne de Clara Nunes, cantora, que morreu numa cirurgia, era uma cirurgia vascular, e veio a desencarnar. Narra Humberto de Campos
que quando ela acordou no mundo espiritual, estava num barco como esses que se fazem referência a Iemanjá, cheio de flores em volta. Estavam junto com ela espíritos que comungavam da crença que ela tinha, por isso que ela cantava sempre de branco e descalço. E aí ela acorda naquele barco, indo em direção à praia, e ouve as músicas dela sendo cantada, e pergunta quem são. São seus fãs que já desencarnaram e estão aqui. E nós conseguimos que eles viessem recebê-la na praia, no seu retorno ao mundo espiritual. Olha, meus irmãos, veja que extraordinário. Dr. Bezerra de Menezes, extraordinário Dr. Bezerra de Menezes, considerado médico dos pobres, ao desencarnar e voltar a sua consciência no mundo espiritual, vê-se de repente numa casinha simples, que era a casa da sua filha no mundo espiritual. Centenas de vozes cantavam, e ele olha do lado e reconhece Celina, mensageira de Maria Santíssima, e diz: Celina, minha filha, desenvolve em mim a clarividência. E Celina, mensageira de Maria, vira para o Dr. Bezerra de Menezes e disse: Bezerra, essa clarividência tu nunca mais perderás, porque estás conosco aqui. Maria manda que eu viesse recebê-lo em nome dela. Olha, meus irmãos, e abrindo a janela da sua casinha, lá da filha no mundo espiritual, centenas e centenas que vieram para recebê-lo no mundo espiritual. E ele perguntou: quem são? E a resposta foi: aqueles que a sua caridade anônima fez chegar até eles. Eles receberam o seu amor, eles receberam a sua caridade. Então, foi pedido que pudessem recebê-lo no mundo espiritual. Por isso, meus irmãos, que eu quero terminar essa nossa palestra contando uma história, para que nós possamos refletir nessa história. Havia um rico mercador do deserto, que um dia, chegando a sua esposa, disse a ela: mulher, eu vou fazer a minha última viagem, e antes de partir para a minha última viagem, porque depois quero ficar contigo e com o nosso filhinho, o maior tesouro que nós possuímos. Mas antes eu devo fazer minha última viagem. Retorno daqui a 2 luas. Mas venha, mulher, que eu quero entregar-te o que nós possuímos para que você possa administrar enquanto fora eu estiver. E então, abrindo um celeiro imenso, mostra aquele celeiro abarrotado de grãos e diz a ela: eu lhe entrego isso para que você administre. Mas venha, mulher, mostra a herdade imensa e diz: isso também eu te entrego para que tu administres. Venha, mulher, e abrindo o cofre, mostra abarrotado de títulos e de joias, e diz: tudo isso eu te entrego para que tu administres enquanto fora eu estiver, mulher. Mas o maior tesouro que nós possuímos, se possível, perca tudo isso, mas salve a vida do nosso filho, que é o maior tesouro que nós temos, e que eu lhe entrego. E partiu aquele rico mercador. Passado 2 luas, vem um servidor da herdade lhe dizer à sua esposa: o amo se aproxima, está de retorno. E a mulher então se prepara para receber o retorno do seu marido. E antes mesmo que ele pulasse da animalha, ele então vira para ela e diz: e o nosso filho? Calma, vou devolver tudo que tu me entregastes, inclusive nosso filho, mas primeiro as tradições. E ele fez as abluções necessárias
da tradição de onde vivia, e feitas abluções, um pequeno repasto. E ela então disse: agora sim, venha. E mostrou a herdade imensa, preparado para uma nova colheita, a terra para uma nova lavoura. E diz: administrei bem, meu marido, muito bem. Mas o nosso filho, calma, como lhe disse por vez, abrindo então aquele galpão enorme, mostrou abarrotado ainda mais de grãos. E aí disse: troquei aquelas coisas antigas por grãos novos, negociei. Você acha que eu fiz bem? Muito bem, minha esposa. E agora? Agora venha. Abrindo o cofre, mostrou o cofre ali, abarrotado de joias, de títulos, de documentos, que ela havia conseguido durante o período em que fora estiver. E ela disse: administrei bem, muito bem. Mas e o nosso filho? Sim, agora o nosso filho. Porém, antes, eu gostaria, marido, que tu me ajudasse a resolver uma situação que eu não sei se eu agi bem ou agi mal. Mas gostaria que tu me dissesse qual a sua opinião. Pois não, mulher. Após você dar a sua opinião, vou devolver-te o nosso filho. Sim. Quando tu partistes, nem ainda havia estado após a colina, chegou a empregada de me dizer: Senhor, que um homem deseja lhe ver. Eu fui, era aquele homem todo com aspecto envelhecido, trazia uma espécie de bornal do lado e disse para mim: mulher, eu vou atravessar o deserto e não sei se por acaso eu vou conseguir atravessá-lo com a joia que eu possuo. E colocando a mão no bornal, marido, tirou a pérola de Ofir, a joia mais extraordinária que eu já tinha visto na minha vida. E me disse: mulher, vou atravessar o deserto e lhe entrego essa joia. Cuide, porque eu voltarei para buscá-la. A joia não é sua, vou dar para que você cuide enquanto fora eu estiver. E eu me apaixonei por aquela joia, marido. Primeiro eu coloquei no cofre e todo dia eu ia olhar, fascinada, até que eu mandei fazer um pendanti, coloquei no meu colar, e aí eu tinha isso no meu regaço todo dia e admirava todo dia. Mas justamente, marido, nessa manhã, no alvorecer, vem a funcionária dizer: está aí um homem, deseja lhe falar. E eu fui. Era o dono da joia, marido. Eu fingi que não o conhecia, porque eu não queria abrir mão da joia. E ele me disse: a joia, mulher. E eu disse: que joia? Eu sou uma mulher rica que eu não preciso ter a joia de terceiro. A joia, mulher. Eu lhe avisei que tu devias cuidar, mas que não era sua. Marido, eu queria lhe perguntar: se você estivesse no meu lugar, você devolveria a joia? Mulher, você cuidou bem da joia? Cuidei. Fiz tudo o que era possível. Mulher, durante esse período que você cuidou da joia, você se apaixonou por ela muito. Eu não queria devolver, mas terias que devolver, mulher, porque a joia não era sua. Agradeça pela oportunidade de ter estado com ela durante todo esse tempo, mas não era sua, terias que ter devolvido. E ela disse: que bom, marido, que tu pensas assim. E puxando a pesada cortina, mostra o filhinho morto. E diz: marido, nessa madrugada, justamente nessa madrugada, eu escutei uma voz que dizia: devolva-me a minha joia, porque eu quero colocar na minha coroa. E eu disse: não. Por quê? Porque eu preciso que ele ilumine o caminho daqueles que caminham no deserto à noite. E eu lutei, meu marido, lutei, mas não teve jeito. Ele levou a nossa joia. Reflita sobre isso.
para que você possa cuidar daqueles que estão contigo enquanto estiverem contigo. São joias extraordinárias que Deus colocou às suas mãos. Cuide, para que você possa um dia, quando aquele que te deu levar de retorno, você possa dizer: gratidão por ter me dado todo esse tempo e por poder então ter a oportunidade de ter cuidado de algo que é da criação divina. Porque aqueles que nos são colocados para que nós cuidemos são realmente criação e obra do nosso Criador. Que Deus nos abençoe a todos e até uma próxima, se Deus assim o permitir. Obrigado, Luiz. Recebemos aqui várias mensagens dos irmãos que nos acompanham pela internet. Cumprimentamos a todos os irmãos que nos acompanharam, né? A senhora Ana Paula de Siqueira Campos, lá também a English Corner de Siqueira Campos, a Isabel, nosso querido irmão Orlando, que próxima semana, se Deus quiser, vai estar aqui conosco proferindo a palestra. O nosso querido irmão Edson Ronque, também de Pialão, que sempre está conosco aqui nos ajudando. A nossa irmã Magna, a presidente da 4ª União Regional Espírita. A senhora Maria Marta, Jaqueline Rovigatti, da nossa companheira do nosso Centro Espírita. O senhor Girlei Bueno. Também o senhor Ari, que está nos acompanhando. A Ana Paula, aqui de Venceslau. O Luiz Claudinei, Maria de Lourdes. O senhor Mário Celso, mandou um abraço. Diz também que lá do Centro Espírita Caminho e Verdade, a senhora Rose mandou um abraço para o irmão Luiz Antônio. E a nossa irmã Regina Cavazani, a Edna Costa, o Wagner Marcelino, a Margarete, a Viviane Alberti, a Vilma Martini e a Patrícia Consolim, nossa querida irmã aqui do Centro de Venceslau Brás, também nos acompanhando pela internet. Então, vários irmãos, além desse, também nos acompanharam, né? E agradecemos muito pela participação de todos. Nosso querido irmão Vicente Chirite também, que estava acompanhando. Muito obrigado. Rogamos ao Mestre Jesus que nos ilumine e ampare a todos e que possamos estar aqui na próxima semana, juntos, unidos novamente em pensamento, em oração, rogando ao Mestre Jesus que nos abençoe a todos na nossa jornada, que tenhamos aí bom ânimo para atravessarmos todos esses momentos de dificuldade que temos vivido, de incertezas, conforme nós já salientamos. Mas, acima de tudo, conforme o nosso querido irmão nos lembrou, sempre vige a esperança. Acima de tudo, há um Deus justo e bom que governa a tudo e a todos. Convido os irmãos, né, para ouvirem o programa Momento Espírita, né, que é transmitido todos os dias aqui em Venceslau Brás, na rádio TFM 95,7. Às 10 da noite. E lá em Siqueira Campos, na Rádio Alternativa FM 87,9, todos os dias às 6 da manhã e também às 6 da tarde. Programa Momento Espírita. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Neste momento, nós vamos nos unir em oração, vibrando em prece pelos nossos queridos irmãos que nos acompanham pela internet, por nós todos, nossas famílias, pelo nosso Brasil, e também por todos os profissionais de saúde, né, que trabalham à frente aí da saúde pública do nosso país, os médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, atendentes, todos aqueles que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde, todos os que estão envolvidos, né, nessas questões que hoje temos atravessado. E também nessa prece vamos rogar aí a frutificação da água, né, que colocamos junto de nós, para que possamos assim contar com o auxílio da espiritualidade superior a nos auxiliar através da fluidificação da água que depois iremos beber. Agradeço imensamente a presença, o acompanhamento de todos pela internet. Peço a todos que se inscrevam em nosso canal lá no YouTube e também curtam a nossa página no Facebook. Que Deus abençoe a todos e permaneçamos unidos em oração. Vou pedir ao nosso querido irmão Luiz Antônio, que, se possível, Luiz, nos conduza aí os pensamentos na prece final.
Senhor Deus, nosso amado e querido Jesus, rogando também aos nossos benfeitores espirituais que nos envolvam neste momento. Momentos tormentosos, momentos difíceis, em que as mais diversas interpretações se fazem. Momentos em que a nossa fé é testada. Momentos em que o nosso testemunho é pedido. Momento em que nós precisamos, além de tudo, elevar os olhos aos céus, como o salmista fez. Eleva os olhos aos montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, diz-nos os Salmos. Por isso, que ao terminar o trabalho desta noite, na nossa prece de encerramento, nós rogamos ao Criador espiritual da terra, nosso querido Jesus, que não seja aquele que tire a cruz das nossas costas, porque necessitamos, acima de tudo, de continuar a caminhar. E a cruz que nós precisamos ter, seja num pequeno distrito onde nós moramos, ou no planeta de uma forma geral, que passemos. Mas queremos rogar ao Senhor Jesus que esteja conosco nessa trajetória, nessa caminhada, para que possamos nos fortalecer e após a nossa trajetória, poder dizer como Paulo o apóstolo disse: combati o bom combate. Esteja conosco, Senhor, derrame as suas bênçãos, aqueles que se doam, além do que o seu interesse pecuniário, aqueles que por estar ligado àqueles que mais necessitam, se doam, esquecendo as suas refeições, esquecendo o seu descanso, esquecendo muitas vezes a sua realidade de vida pessoal e de sobrevivência, para se doar àqueles que mais necessitam. Em momentos tormentosos assim, é justo que nós possamos rogar a Ti, Senhor, derrame sobre esses profissionais que continuam mantendo a nossa realidade viva, derrame bênçãos, que eles possam ter misericórdia de Ti, Senhor, para que Tu possas então alimentá-los psiquicamente, energeticamente, espiritualmente, para que continue a trajetória de amor ao próximo. Senhor Jesus, ao término da nossa prece, rogamos por todos aqueles que nos acompanham e por seus familiares, que possam a água que está sobre a mesa de cada um deles ser fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais, e que nós possamos ter uma noite de sono reparadora, para que amanhã nós possamos continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada, conscientes de que cada um de nós atravessamos aquilo que nós precisamos atravessar, e consciente que nunca estamos sozinhos. Nos momentos mais difíceis, o Senhor se aproxima e nos carrega no colo, porque Ele disse que nunca nos deixaria sós. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja.